sobre essa equação, eu já quero falar com quem entende do tema e também pode falar sobre ele, que é Victor dos Santos, secretário de Segurança Pública lá do estado do Rio de Janeiro. Essa entrevista que foi ajustada e articulada pelo nosso Misael Mainetti, repórter aqui de São Paulo, que também participará conosco. Secretário, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo. Obrigado por doar um pedacinho do seu tempo aqui ao nosso 3 em 1. Eu já quero te perguntar sobre a ocupação nesses espaços, né? Qual é a atuação hoje da polícia nesses locais onde houve a operação e principalmente o projeto de vocês para impedir que novas crianças e adolescentes ocupem os espaços de possíveis criminosos que foram mortos nessa operação. Boa tarde. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos. Bom, a gente primeiro tem que fazer uma diferenciação entre ocupação e retomada, tá? A ocupação a gente já viu que não dá certo. Até porque a ocupação, historicamente, no Rio de Janeiro sempre se deu tão somente com a polícia. Isso não vai funcionar. A gente tem que entender que 8,1% da população no Brasil mora em favela. Se somarem todas as favelas do Brasil, se torna o terceiro maior estado. Então, isso é uma realidade do Brasil e não somente do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, esse percentual é de 22%, ou seja, nós temos quase um quarto da população morando em favelas, e somos o quarto menor estado, mas o terceiro mais populoso. Isso tem um potencial ainda pior, porque a alta densidade demográfica dessas regiões. Então, a gente entende que a ocupação sozinha ela não vai resolver. Se nós dividirmos 53 mil policiais, colocarmos eles full time dentro das comunidades, sem atender em delegacia, sem ter expediente de batalhão, nós, em 1.900 comunidades, temos poucos policiais para fazer a ocupação, o que não resolveria. A retomada é um passo seguinte, é um passo muito maior e é o que o STF reconheceu. Para haver retomada, tem que haver essa integração entre os três entes da federação. A gente tem que entender que município, estado e União têm corresponsabilidade nessa ocupação. Por exemplo, essa região do Complexo do Alemão e da Penha. São 2 Copacabanas de total desordem urbana. E essa é uma realidade que o Rio de Janeiro vive há dezenas né? São quase 4, 5 dezenas de anos que isso acontece. Então, a retomada é um processo difícil, mas o Estado tem que se fazer presente de forma plena, e não somente com segurança pública. Por isso que aqui na Secretaria de Segurança Pública, com a decisão do STF, nós criamos um grupo de trabalho onde ele tem 5 eixos. O primeiro é segurança pública e justiça, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, infraestrutura e urbanismo, e o último eixo que é governança e sustentabilidade, onde haverá um gabinete integrado de gestão entre município, estado e União, mas principalmente a participação da comunidade. O Estado não pode desenvolver um projeto numa comunidade e levar a essa comunidade o que ele acha que a comunidade precisa. Tem que ter o inverso. O Estado tem que ter a capacidade de ouvir a comunidade, e cada comunidade tem a sua necessidade específica, e isso tem que ser levado em conta. O Instituto Data Favela, IBGE e CUFA fizeram uma pesquisa, publicaram agora no dia 18 de julho, onde eles perguntaram para a comunidade no Brasil inteiro qual o maior sonho de quem mora em favela. O primeiro deles, a habitação. Então, eu acho, Evandro, que, por exemplo, num plano de retomada, se o Estado diz que aquele território é dele, a primeira coisa é levar dignidade a essa pessoa dando um título de propriedade. Então, a regularização fundiária, ao meu ver, tem que ser o primeiro ato do Estado, e o Estado, quando eu falo lato sensu, né, município, Estado e União, mostrando que realmente o dono do território é o Estado, e por isso vai reconhecer a propriedade ou a posse daquela pessoa que mora há anos ali, e não deixar que esse espaço seja explorado pelo tráfico ou pela milícia. Agora, secretário, um dos argumentos dos críticos da operação da última semana é o fato de que, embora ela seja a operação mais letal da história aqui no país, não houve a prisão de grandes lideranças do Comando Vermelho. Como é que o senhor recebe essas críticas e as contra-argumenta? Bom, Evandro, durante anos, a política de segurança pública do Rio de Janeiro cometeu um grande equívoco, que é olhar a criminalidade na pessoa do criminoso. E aí, o que se fazia no passado? Elege
o inimigo número 1. Esse inimigo número 1 era preso ou morto, e o 02 entrava, depois entrava o 03, sucessivamente a gente havia essa substituição muito rápida. Hoje, a segurança pública do Rio de Janeiro olha a criminalidade no foco do negócio. Esse negócio não tem que ser atrativo. Se a gente conseguir fazer com que esse negócio perca a atratividade, naturalmente esses jovens vão deixar de olhar para aquela posição e dizer, ó, é isso que eu quero para o meu futuro. Então a gente acredita que esse seja o caminho. E para isso a gente tem que focar na estrutura financeira dessas organizações criminosas. Vou dar só um exemplo do Complexo do Alemão e da Penha. São 280 mil pessoas aproximadamente que moram naquela região. Se a gente dividir isso a metade, 140 mil, pagando um plano básico de internet de R$100, nós temos 14 milhões de reais de faturamento por mês só de internet. O crime virou um negócio. Infelizmente, o crime no Rio de Janeiro foi ensinando gerações a como explorar isso. Começou com o jogo do bicho em relação ao território. Muita gente fala que o território começou com a milícia, comando vermelho, nada, mas o jogo do bicho é a primeira organização criminosa do Rio de Janeiro a delimitar território. Os bicheiros têm o seu território e isso era respeitado, e quem não respeitava pagava com a vida. Depois veio a milícia explorando o território. Enquanto isso, o tráfico, seja qual for a organização criminosa, sempre explorou a questão da venda de drogas. Mas a milícia acabou vendo que o território poderia oferecer muito mais recursos através da exploração desses serviços. Água, luz, gás, transporte alternativo, construção civil, gelo, pão. Hoje, o traficante entendeu que isso também é fonte de renda e mais. Ele fatura muito mais. Volto ao exemplo do Complexo do Alemão da Penha. 14 milhões de reais por mês só com internet. A gente tem que fazer a seguinte reflexão. Quanto de drogas esse traficante precisa vender para faturar isso? E a droga você precisa importar, transportar, embalar, vender e manter a segurança. Todo esse ciclo gera a oportunidade dele ser preso. Ao contrário, a internet, por exemplo, ele monta uma empresa legal e explora esse sinal cobrando aquela comunidade. E mais, ele tem um monopólio da região, ou seja, só ele explora. E mais, taxa de inadimplência é muito baixa. Você acredita que alguém vai ficar devendo à milícia ou ao tráfico? Então, isso é uma forma de ter receita. E quando a gente olha a operação e diz muitos criminosos, principalmente os líderes fugiram, o foco não é o líder daquela comunidade. Os 180 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Ali, nós buscamos mídia, sinal de Wi-Fi, onde telefones acessaram, arquivos de nuvem. Então, esses dados são muito mais importantes do que esse líder, que se ele for preso, segundo a nossa legislação, quantos a gente viu que ficaram presos há alguns anos e logo foram soltos. Vou dar um exemplo recente. O Sardinha. O Sardinha é uma grande liderança da Cidade de Deus. Foi posto em liberdade em agosto desse ano para a saidinha do Dia dos Pais. Voltou? Ele não voltou. Adiantou focar em prender o Sardinha? Então a gente precisa fazer essa reflexão e essa mudança de paradigma da segurança pública precisa ser encarada dessa maneira. O foco tem que ser a estrutura financeira. Então, nessa operação do Complexo do Alemão e da Penha, o foco era cumprir esses mandados de busca e apreensão. Mas, claro, nós tínhamos que ter uma estratégia para fazer com que essas buscas e apreensão fossem realizadas com a maior segurança para essas 280 mil pessoas que moram ali. E, por isso, o cumprimento dos mandados de prisão, ou seja, na hora de capturar os criminosos, nós deslocamos ele para uma área de mata para que lá diminuísse o risco de ter algum inocente baleado. O que acabou acontecendo foram 4 moradores baleados sem gravidade. Secretário, eu vou abrir aqui um espaço para o Misael Mainetti, nosso repórter que fez a costura dessa entrevista aqui. Vai lá, Misael, bem-vindo. Boa tarde para você.
Oi, Evandro, muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o 3 em 1. Secretário, boa tarde, obrigado por falar conosco. Pegando o gancho em retomada de território que o senhor falava, o ministro Edson Fachin já disse em outros momentos sobre retomar território, mas diminuir letalidade. Queria saber do senhor, isso é possível e só por meio da pasta de segurança pública ou a gente precisaria aí de braços tanto do Estado e da União para fazer retomada de território? Israel, a retomada de território ela tem que ser precedida de uma investigação naquela região. E aí, uma investigação, ela tem algumas fases. A primeira delas é a produção de conhecimento. E aí você vai verificar os locais, quem são as lideranças, qual a capacidade bélica de cada um deles. E depois de conseguir todas essas informações, você passa por um segundo momento, que é a fase de planejamento. Então, você faz como fizemos no alemão. Entendíamos que a existência haveria ali cerca de 500 soldados do crime. A superioridade operacional foi um critério para que fosse um fator inibitório. Ou seja, nós entramos para aquele território com 5 vezes aquele efetivo que nós entendíamos que poderíamos enfrentar. A gente entende que ele olhando, cada um criminoso olhando 5 policiais para cada um deles, isso fosse um fator inibitório. Só que existem fatores externos que nós não temos controle, como, exemplo, o uso de drogas. A necessidade dele achar que tem que sustentar aquele fogo para o líder dele fugir, isso a gente não tem controle. A ação da polícia, na realidade, ela depende de uma ação do criminoso. Então, o policial sempre reage a essa ação. Então, a letalidade, na realidade, o que a gente diz no planejamento operacional é o previsível e não desejado. Ter uma operação como essa do Complexo do Alemão e da Penha como a operação mais letal, ela foi letal nos 2 sentidos, tanto no número de criminosos neutralizados, mas também de policiais mortos e feridos. Tivemos 13 policiais feridos, um delegado perdeu a perna, um outro policial ficou 13 minutos morto, foi reanimado pela equipe médica e esse acompanhamento, ele foi assistido, na realidade, para que os órgãos dele não parassem definitivamente, pudesse, mesmo com a volta dele, não ter nenhuma sequela. Ou seja, a operação foi muito complexa. Mas dentro desse planejamento, a questão da resistência e letalidade é o que a gente considera como previsível, mas não desejado. Secretário, eu vou abrir um espaço aqui para o nosso Fábio Piperno te fazer uma pergunta. Vai lá, Piperno. Secretário, boa tarde. Eu acho que o senhor fez um diagnóstico muito importante sobre causas e sobre envolvimento, inclusive, de outros setores do crime, como, por exemplo, os bicheiros, que foram muito bem tratados também por segmentos importantes da sociedade do Rio. Eu estava olhando aqui, secretário, eu tenho guardado aqui no meu celular 2 prints de uma edição do Jornal do Brasil, final do governo Moreira Franco, quando ele recebeu a cúpula do bicho no palácio lá do Guanabara e tratando os bicheiros como se fossem os Beatles, palavras dele. E aí, recentemente, em um dos desfiles aí no Rio de Janeiro, a gente viu, por exemplo, o então presidente da Câmara, Arthur Lira, sambando animadamente na passarela ao lado de Anísio Abrão. Então, um bicheiro, né? Um notório bicheiro. Então, eu pergunto para o senhor o seguinte, secretário. No Rio de Janeiro, essas conexões entre sociedade civil e jogo do bicho e outros setores criminosos não foram muito normalizadas com o tempo? Olha só, Fábio, você tem total razão. A gente vê uma hipocrisia muito grande. Parece que o carnaval é um momento de anistia, onde você vê autoridades junto com bicheiros, todos curtindo aquele momento, dizendo que aquilo é uma grande festa cultural. Concordo que seja assim, mas eu entendo que o Estado, eu digo Estado, município, Estado e União, deveriam ser o protagonista disso. A gente não pode admitir uma escola de samba, por exemplo, ter como patrono, ou até o samba enredo, né, homenagear um criminoso. E é isso que aconteceu no Rio de Janeiro. Então são coisas que a gente olha no Rio de Janeiro, né, parece que o Rio de Janeiro vive uma crise moral há anos. Você ter esse tipo de relação
onde autoridades do Executivo, Legislativo e Judiciário frequentam esses ambientes como se nada tivesse acontecendo. E sabendo que aquele ambiente, na realidade, é um ambiente predominantemente dominado por banqueiros ou bicheiros do Rio de Janeiro. Secretário, eu queria te perguntar se o senhor apoia o fato de haver uma classificação desses grupos que atuam no Rio de Janeiro e em outras partes do país como grupos terroristas. Bom, primeiro que a gente tem que entender é que existe um princípio de direito, que é o princípio da reserva legal. Ou seja, a gente não pode dizer que isso é crime se não houver uma lei que o defina anteriormente. Hoje, a nossa legislação antiterror, que é de 2016, ela requer algumas motivações, né? Seja ideológica, política, religiosa. Então, hoje, e eu vou fazer um parêntese aqui para voltar um pouquinho atrás em relação ao complexo de Israel, onde tem o Peixão, por conta da intolerância religiosa, mas especificamente sobre o assunto do Comando Vermelho. Hoje a legislação no Brasil, ela não ampara isso, não ampara esses atos, dizendo ou caracterizando como terrorista. Claro que existe todo um processo legislativo, a gente vê e enxerga essa movimentação do Congresso nessa mudança, e a gente torce para aqueles lá que é um momento adequado e é um ambiente adequado para que haja esse tipo de discussão democrática e se chegue a uma conclusão. Como aconteceu em 2016, naquele momento político, entendeu que as ações terroristas deveriam ter aquela definição que hoje tem a lei. Falando de fora, né, para fora do Brasil, tanto a Europa como os Estados Unidos, se a gente for imaginar, vou dar o exemplo da milícia no Rio de Janeiro, né, que domina algumas áreas também. Imaginar, por exemplo, em Paris, alguém armado com um fuzil, cobrando taxa de acesso à Torre Eiffel ou a qualquer outro monumento histórico, artístico, cultural. Imaginar isso lá fora, que esse criminoso armado com fuzil seria encarado ou teria submetido a uma legislação normal, tratado como criminoso normal? Claro que não. Então, essa reflexão que a gente tem que ter. Eu digo que o Rio de Janeiro, a segurança pública do Rio de Janeiro, vive uma simbiose entre segurança pública e defesa. Território é soberania. Que diferença faz tentar tomar... Puxa vida, perdemos a comunicação ali com o secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. A gente vai tentar reconectar para que ele possa encerrar a fala e a gente continuar aqui o nosso papo. E enquanto isso, eu quero ouvir um pouco de vocês sobre essas falas do secretário. Ele menciona e aborda os pontos que a gente justamente estava trazendo aqui como dores do Rio hoje e de outras partes do país para que não tenham acesso a isso. Antes do debate, nós conseguimos voltar com o secretário de Segurança Pública. Secretário, pode concluir? O senhor estava dando esse exemplo relacionado a outros países do mundo, como tratariam esses criminosos e como eles são tratados aqui no país. Não temos ele? Tem? Por favor, secretário, pode continuar. Eu estava dizendo o seguinte, você imaginar que, por exemplo, em Paris, um criminoso armado de fuzil, cobrando taxas para as pessoas entrarem e ter acesso à Torre Eiffel. Lá, esse criminoso seria tratado como um criminoso comum? Claro que não. No Rio de Janeiro, no Brasil, é tratado dessa maneira. Por isso que eu digo que a segurança pública do Rio de Janeiro vive uma simbiose entre segurança pública e defesa nacional. Território é soberania. Que diferença faz você tomar um país inteiro de uma vez ou tomá-lo de forma fracionada? E é isso que as organizações criminosas fazem no Brasil. O Comando Vermelho hoje já está em 25 estados brasileiros, só perde para o PCC. Então, essa realidade a gente precisa enfrentar. A legislação ela precisa acompanhar essa evolução criminosa. E essa discussão tem que ser feita onde? Exatamente onde está sendo feita hoje, no Congresso Nacional, que é um ambiente democrático, que os partidos, né, e os legisladores possam discutir e encontrar a legislação mais adequada para que a gente consiga combater efetivamente esse tipo de organização criminosa. Vai lá, Zé Maria Trindade. Zé Secretário, nós estamos assistindo agora o início de uma CPI, uma Comissão Parlamentar Mista do Senado Federal. Eu entendo que qualquer investigação nacional que possa unificar ou definir os pontos em comum entre essas organizações no Rio, São Paulo, Nordeste, isso seria bom. Qual é a expectativa do senhor e o que o senhor teria a contribuir para essa investigação do Senado Federal?
Bom, a gente sempre se coloca à disposição, né? A gente tem um pouco de experiência em relação ao Rio de Janeiro. Tive a oportunidade de trabalhar em outros locais. Eu sou delegado da Polícia Federal aposentado, me aposentei em 2023, quando assumi essa posição aqui na Secretaria. A gente entende que existem profissionais no Brasil inteiro com capacidade de auxiliar tecnicamente essa CPI na busca desse objetivo que ela foi criada. Então, na realidade, a gente sempre se coloca na condição de auxiliar no que for possível. Alan Gani agora, vai lá, Gani. Secretário, boa tarde, parabéns aí pelas falas lúcidas e pela operação. A minha pergunta é, os policiais têm uma grande frustração porque acabam realizando operações, prendem os criminosos, mas muitas vezes chega lá na audiência de custódia, o criminoso é solto, é reincidente, ou seja, a justiça é falha. Como resolver este gargalo? Porque eu vejo que a certeza da impunidade é um dos principais fatores para o aumento da criminalidade. Se a gente não atacar isso, vamos enxugar gelo. O senhor concorda? A gente precisa primeiro fazer uma correção. A justiça não é falha. A legislação, sim. A justiça, muitas vezes, aplica a legislação àquele fato concreto. Então, não é culpar aqui a justiça em relação a essa realidade que a gente vê do prende e solta. O policial sente muito realmente, e na nossa posição, você motivar um policial a continuar a missão dele de prender, mesmo sabendo que ele não vai, aquele criminoso não vai ficar muito tempo preso, é a grande dificuldade que nós temos aqui. Mas essas legislações, que são, na grande maioria, muito lenientes, a gente tem que ter um processo de mudança. Isso já foi feito através do COSUD, que é o Consórcio Sul e Sudeste, através do CONSESP, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Segurança Pública do Brasil, nacional, né? Então, essas mudanças já foram propostas tanto na Câmara quanto no Senado. A gente espera que realmente haja essa mudança, porque no Rio de Janeiro, um traficante que é preso, né, portando um fuzil, ele vai ficar no máximo 1 ano e 3 meses. Isso faz com que seja atrativo para ele. Existe um economista americano chamado Gary Becker. Ele desenvolveu a tese da teoria econômica do crime. Ele diz que a decisão do criminoso entrar para a vida do crime é uma decisão racional. Ele mede o quanto ele tem que investir, o quanto ele vai ganhar e qual é o risco dele. Hoje, no Brasil, o risco é pequeno, por conta dessa questão da legislação, que é muito leniente e com uma criminalidade tão violenta como acontece no Rio de Janeiro e em outros estados do Brasil. E, secretário, como é que o senhor se posiciona em relação à DPF das favelas e o acompanhamento do Supremo Tribunal Federal agora com o ministro Alexandre de Moraes? Bom, a DPF da favela, quando entramos aqui em 2023, assumimos a responsabilidade de defender o Estado na DPF 635 no Supremo. A gente trabalhou bastante e conseguiu, até pela decisão, comprovar que, na realidade, a gente concordava que o Rio de Janeiro vive um estado de coisas inconstitucionais. O que é isso? É a lesão ou desrespeito de direitos e garantias de forma genérica e sistêmica. O que a gente batia é que isso não é infringido pelas forças policiais, e sim pelas organizações criminosas. E a decisão do STF foi exatamente nesse sentido. Reconheceu, sim, que existe um estado de coisas inconstitucionais, que ele é infringido e imposto pelas organizações criminosas. E, obviamente, impôs aos 3 entes da federação a retomada desse território para devolvê-los à população de bem. Então, nesse sentido, a gente hoje entende que a decisão da DPF 635 é um farol para a segurança pública do Rio de Janeiro. Secretário, nós temos mais uma pergunta aqui do nosso Misael Mainetti. A gente já está chegando ao fim para liberar o senhor, claro, mas o Misael vai fazer mais uma. Vai lá, Misael. Secretário, é surreal, entre aspas, né? Mas assusta a gente quando a gente vê a entrada de fuzis. O senhor já me disse em entrevista, fuzis esses que vêm dos Estados Unidos para o Brasil. Pois bem, li também que o senhor tem medo, tem um temor em relação a armas de guerra vindas da Ucrânia ou vindas de Gaza. No primeiro momento que eu li isso, confesso que eu falei, será que isso pode acontecer? Mas a gente não duvida mais de nada. Existe realmente um temor em relação a isso?
Olha, Misael, historicamente, ao final de toda a guerra, todo esse espólio, né, o que sobra de armamento, artefato explosivo, acaba sendo levados para zonas de conflito. A África sofre muito com isso há muitos anos. Os senhores das armas pegam esse espólio e acabam vendendo para países onde tem esse conflito. O Rio de Janeiro é um destino, é um destinatário ou um provável destinatário dessas armas. E para isso a gente vem trabalhando em relação à cooperação internacional, a integração com a Polícia Federal, integração com a Senasp, exatamente para que a gente tenha um cuidado muito especial com as nossas fronteiras, com as divisas do Estado. Tivemos ontem uma reunião com o Dr. Sarrobo, que é o nosso Senasp, exatamente para a gente alinhar essas ações e minimizar essa possível entrada dessas armas no Rio de Janeiro. São armas de guerra, armas com grande potencial lesivo, e, obviamente, quando essas armas utilizadas em regiões com alta densidade demográfica, coloca muito em risco a vida de inocentes. Secretário, eu vou só finalizar a nossa entrevista com uma pergunta que vem da nossa audiência, voltada justamente para o Rio de Janeiro. Vamos chamar aqui no nosso telão para quem nos acompanha, que é do Fábio Guerra. Boa tarde. Baseado nas palavras do nobre secretário, eu pergunto: por que a polícia não faz uma operação de alto nível no Complexo de Israel, aplicando a lei antiterrorismo de 2016 da ex-presidente Dilma Rousseff? E aí, o pessoal da rádio está conosco agora, bem-vindos vocês que nos ouvem. Estamos ao vivo aqui no nosso 3 em 1, conversando com o secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, Victor Santos, e com uma pergunta da nossa audiência: por que a polícia não faz uma operação de alto nível no Complexo de Israel, aplicando a lei antiterrorismo de 2016 de Dilma Rousseff? Secretário, se o senhor puder nos responder, eu agradeço. Claro, assim, o Fábio Guerra tem razão, que ele entende que o que se acontece naquele Complexo de Israel é ato terrorista. E a motivação, a nosso ver, ela está justificada pela intolerância religiosa. Você imaginar que um criminoso, ele mata e expulsa pessoas inocentes daquele território porque ele entende que a religião, o Deus dele é que deve prevalecer, principalmente religiões de matrizes africanas, ele não permite que se instale naquela região. A nosso ver, isso é um ato terrorista. Atirar para pessoas inocentes na Avenida Brasil ou locais longe de onde está ocorrendo a operação, isso para nós é ato terrorista. Mas, infelizmente, a capitulação disso pelas autoridades judiciárias, muitas vezes o Ministério Público, é difícil. E aí a gente pergunta, se realmente fosse terrorismo, a Polícia Estadual nem teria atribuição para isso. A atribuição seria da Polícia Federal, competência da Justiça Federal para processar e julgar esse tipo de crime. Então, eu respondo, é difícil a capitulação, e quanto à operação, ela vai ocorrer. Ela vai ocorrer. Só que a investigação, ela tem um tempo de maturidade. Essa investigação de alto nível, como ele falou, ela vai ocorrer. Não só nesse complexo, mas em todo o grande complexo do Rio de Janeiro. Não vai haver território no Rio de Janeiro onde as forças policiais não vão atuar e, obviamente, sempre focando em barrar a entrada dessas armas e atacar a estrutura financeira dessas organizações criminosas. Secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Victor Santos, obrigado por conversar conosco. O espaço está sempre aberto por aqui. Até a próxima. Até a próxima, eu agradeço. Um grande abraço. Até mais.